Assim como as pessoas duvidaram do avião dos irmãos Wright no passado, a ideia de carros voadores parecia pura ficção científica. No entanto, a China apresentou seu primeiro carro voador. E isso pode mudar tudo o que sabemos sobre locomoção. Este carro pode dirigir nas ruas e voar pelo céu, representando um avanço gigantesco. Mas a pergunta que provavelmente vem à sua mente é: quão prático ele é hoje? Como ele mudará nossas cidades? E quais desafios poderá enfrentar? Junte-se a nós, enquanto exploramos como esse carro voador pode transformar o transporte, revolucionar a indústria automobilística e ser incorporado em nossas vidas cotidianas, assim como os aviões foram um dia. O Xpeng X2, o carro voador. Depois de liderar o mundo na produção de carros elétricos, as empresas chinesas agora estão na vanguarda do desenvolvimento de veículos elétricos voadores. A China está entrando no futuro do transporte com a AeroHT, uma empresa afiliada à fabricante de veículos elétricos Xpeng, que lançou com sucesso seu carro voador, o X2, no Aeroporto Internacional de Daxing, em Pequim. Este voo inaugural, parte da Feira Internacional de Economia e Comércio de Langfang, destaca o crescente foco do país na economia de baixa altitude. Falaremos mais sobre a economia de baixa altitude mais adiante. Mas, por enquanto, vamos nos concentrar no X2 e no motivo pelo qual ele é extraordinário. O Xpeng X2 parece algo saído de um filme de ficção científica, mas é real e está pronto para conquistar os céus. Desenvolvido pela Xpeng Aerot, este é o carro voador de quinta geração, com um design futurista em forma de gota e uma cabine totalmente fechada. O X2 foi projetado para proporcionar a aerodinâmica de ponta e desempenho superior durante o voo, e as surpresas não param por aí, como você verá em breve. O uso de fibra de carbono torna o X2 leve, permitindo que ele deslize suavemente pelo ar, ao mesmo tempo em que é ecológico, sem emitir carbono. Imagine fazer uma viagem rápida pela cidade, em uma emergência médica ou um passeio panorâmico. Tudo sem se preocupar com poluição. O Xpeng X2 oferece 2 modos de condução: manual, para quem deseja controlar o voo, e autônomo, para uma experiência fácil e sem esforço com apenas o toque de um botão. Este carro voador de alta tecnologia impressionou até mesmo autoridades em Dubai durante seu primeiro voo público, passando por rigorosas avaliações de segurança e risco. Esse é um grande feito, não apenas para a Xpeng, mas também para a China, que entra na corrida por viagens aéreas autônomas e ecológicas. Seja você um entusiasta de tecnologia ou apenas alguém cansado de engarrafamentos, o Xpeng X2 é um vislumbre do futuro da mobilidade. Com planos de comercializar o X2 em breve, a Aerot está se preparando para aceitar pedidos até o final deste ano. O preço exato ainda é desconhecido, mas as expectativas são altas, já que a empresa vem desenvolvendo seus carros voadores desde 2013, estabelecendo centros de pesquisa em toda a China e até realizando seu primeiro voo público em Dubai em 2022. O voo público de estreia do Chang X2 em Dubai foi histórico. Após obter uma permissão especial da Autoridade de Aviação Civil de Dubai e concluir uma avaliação completa de riscos, o carro voador decolou pela primeira vez na frente de mais de 150 convidados influentes. Entre os presentes estavam oficiais do consulado chinês, da Câmara Internacional de Comércio de Dubai e outras figuras-chave dos setores econômico e turístico de Dubai. O evento, realizado no Skydive Dubai, com vistas deslumbrantes da Palm Jumeirah, foi uma vitrine impressionante desse veículo inovador. Brian Gu, vice-presidente e presidente da Xpeng, destacou a importância deste momento, observando a reputação de Dubai como uma cidade de inovação, tornando-a o local perfeito para este marco. A Câmara Internacional de Comércio de Dubai desempenhou um papel fundamental no apoio ao projeto desde o início, com o presidente interino Hassan Al-Hashemi, destacando como o X2 representa ambição, inovação e uma visão ousada para o futuro da mobilidade. Este voo marca não apenas uma conquista tecnológica, mas o início de uma nova era que moldará como pensamos sobre transporte nos próximos 50 anos. À medida que carros voadores como o Xpeng X2 começam a tomar os céus, eles se tornam um componente essencial da economia de baixa altitude em rápida expansão. Isso nos leva à questão de quão práticos esses veículos serão. A próxima sessão explica isso. Continue acompanhando para descobrir. A economia de baixa altitude.
A economia de baixa altitude na China refere-se a negócios e atividades que envolvem veículos e drones operando abaixo de 3.000 metros. Isso inclui desde carros voadores até drones usados para serviços de emergência, entregas, turismo e deslocamentos. Este setor está crescendo rapidamente, com apoio do governo, e espera-se que valha mais de 1 trilhão de yuans, 138 bilhões de dólares, até 2026. Mais de 26 províncias na China já estão planejando integrar essas novas tecnologias ao cotidiano. No entanto, desafios como infraestrutura subdesenvolvida e a falta de padrões uniformes estão desacelerando o progresso. Empresas como Xpeng, Geely's Aerofugia e Ehang estão trabalhando para superar essas barreiras, ampliando os limites do que é possível e posicionando a China como líder em uma revolução no transporte. Se bem-sucedido, isso pode transformar completamente a forma como pensamos sobre locomoção, com carros voadores se tornando parte da vida diária. Para entender melhor a praticidade desses carros voadores, basta observar que o uso prático de drones já não é mais uma visão futurista, mas uma realidade emergente. Um exemplo recente ilustra isso perfeitamente. Um drone branco decolou de uma plataforma na costa de Xangai e retornou com um compartimento cheio de frutos do mar frescos. O que antes exigia uma viagem de balsa durante a noite, agora leva apenas 3 horas, graças aos voos de drones de baixa altitude. Essa inovação não apenas preserva a frescura dos frutos do mar, mas também oferece uma visão clara da praticidade da aviação de baixa altitude. Para empresas com altos padrões de qualidade alimentar, como restaurantes, isso é revolucionário. O serviço de entrega por drones mencionado acima é apenas uma pequena parte de uma indústria de quase 100 bilhões de dólares que está decolando na China. O incentivo do governo central ao desenvolvimento da economia de baixa altitude está preparando o terreno para avanços significativos na tecnologia de aviação, especialmente em voos comerciais operando abaixo de 1.000 metros, com indústrias tradicionais, como o setor imobiliário, enfrentando dificuldades. A China aposta nesse novo setor para impulsionar o consumo. A questão de saber se os carros voadores são práticos tem gerado debates há anos. No entanto, drones de baixa altitude e pequenos voos de aeronaves estão provando sua utilidade ao resolver problemas logísticos reais. Esses veículos se destacam em tarefas como reduzir o tempo de transporte de frutos do mar frescos, enviar suprimentos essenciais para áreas remotas e entregar equipamentos médicos urgentes. Por exemplo, o órgão regulador de aviação da China recentemente flexibilizou as restrições de espaço aéreo, permitindo que drones menores operem com mais liberdade em áreas abaixo de 300 metros. Isso desencadeou um boom no uso de drones para tarefas como pulverização de lavouras e até fotografia de casamentos. A capacidade dos drones de atender a essas necessidades cotidianas demonstra que a aviação de baixa altitude pode, de fato, ser a resposta para o debate sobre carros voadores. Se drones e pequenas aeronaves conseguem realizar essas tarefas, é lógico pensar que os carros voadores podem um dia revolucionar o transporte pessoal. O governo central da China está totalmente comprometido com o avanço da economia de baixa altitude. Em 2021, o setor foi designado como uma das principais prioridades econômicas, e os resultados já estão aparecendo. O número de empresas na aviação de baixa altitude cresceu 1/3 nos últimos 5 anos, com uma receita total de 500 bilhões de yuans, 70,8 bilhões de dólares, em 2023. Até 2030, projeta-se que o setor alcance impressionantes 2 trilhões de yuans. Mas aqui está o que o governo fez que mudou tudo. Um dos principais motores desse crescimento é a flexibilização das regulamentações. À medida que mais restrições ao espaço aéreo são eliminadas, as empresas estão aproveitando oportunidades como passeios turísticos com drones, traslados de helicóptero e até voos de lazer para jovens urbanos que buscam um alívio das pressões da vida na cidade. Por exemplo, uma estudante chamada Kuai Sitong recentemente fez um voo no mesmo modelo de aeronave apresentado em um famoso drama chinês, dizendo que isso simbolizava ela retomando o controle de sua vida após um término de relacionamento. Esses tipos de experiências destacam o valor cultural e pessoal que a economia de baixa altitude já está proporcionando. A crescente adoção de drones e pequenas aeronaves não se trata apenas de conveniência, mas também de sustentabilidade. Por exemplo,
Drones fabricados domesticamente estão sendo cada vez mais usados para pulverizar pesticidas em lavouras, um serviço essencial em áreas rurais, onde há escassez de mão de obra. Alguns pilotos de drones podem ganhar mais de 300 mil yuans por ano, mostrando que essa tecnologia não apenas melhora a eficiência, mas também oferece novas oportunidades de emprego. Além disso, a mudança da China para a aviação elétrica pode permitir que o país supere concorrentes e se torne um líder global nesse campo emergente, assim como aconteceu com os veículos elétricos. O governo já está preparando o terreno, criando uma cadeia de suprimentos doméstica para a aviação de alta tecnologia, desde materiais até softwares de voo automatizado. Com regulamentações flexibilizadas, aumento de investimentos e crescente interesse dos consumidores, o setor de aviação de baixa altitude da China está pronto para um crescimento explosivo. Seja entregando frutos do mar a restaurantes, transportando suprimentos médicos críticos ou simplesmente oferecendo passeios turísticos impressionantes, drones e pequenas aeronaves estão provando seu valor diariamente. A praticidade dos voos de baixa altitude pode muito bem ser a resposta para o debate sobre carros voadores, e, se as tendências continuarem, essas inovações podem se tornar uma parte normal do cotidiano. À medida que a China continua a liderar o desenvolvimento de veículos voadores elétricos e a otimizar sua cadeia de suprimentos, a economia de baixa altitude se tornará um motor ainda maior de crescimento econômico. Com uma receita projetada de 2 trilhões de yuans até 2030, está claro que essa é uma indústria que está apenas começando a decolar. O futuro dos carros voadores. Empresas chinesas estão avançando rapidamente no desenvolvimento de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, eVTOL, frequentemente chamadas de carros voadores, que têm o potencial de transformar o transporte de passageiros e cargas. Esses veículos inovadores prometem ser uma alternativa mais sustentável, econômica e silenciosa, em comparação aos helicópteros convencionais. Graças ao menor impacto ambiental e custos operacionais reduzidos, os eVTOLs estão a caminho de se tornarem tão comuns no transporte diário quanto os automóveis. Aproveitando a liderança da China em tecnologia de drones e baterias, os eVTOLs se assemelham a grandes drones equipados com cabines, permitindo que percorram curtas distâncias de forma eficiente. A diferença entre helicópteros e eVTOLs é semelhante à diferença entre carros a combustível e veículos elétricos, explica Yue Qingqing, vice-presidente da Vertaxi, uma startup chinesa de destaque no setor de eVTOLs. Esse salto tecnológico apresenta uma gama de novas possibilidades que vão muito além das capacidades dos helicópteros tradicionais. Os eVTOLs estão prestes a criar um novo cenário de transporte, sinalizando uma grande mudança na forma como pessoas e mercadorias se deslocam. Segundo a China Post Securities, essas aeronaves oferecem 60% de economia de energia, 90% menos emissões e produzem 65% menos ruído do que helicópteros a combustível. Isso os torna não apenas ecologicamente corretos, mas também mais adequados para ambientes urbanos, onde preocupações com poluição sonora e ambiental estão em alta. A província rica em tecnologia de Guangdong, especialmente Shenzhen, sede da gigante de drones DJI, está na vanguarda dessa revolução eVTOL. Governos locais estão apoiando ativamente o desenvolvimento dessa tecnologia por meio de iniciativas e voos de teste, garantindo que a infraestrutura esteja pronta para uma adoção mais ampla. Esse foco em reduzir o impacto ambiental enquanto promove a inovação destaca como os eVTOLs podem transformar cidades modernas em espaços mais limpos e silenciosos. Um dos avanços mais emocionantes no setor de eVTOL é o Prosperity, da Autoflight, que recentemente completou um voo transmarítimo entre Shenzhen e Zhuhai, em apenas 20 minutos, uma viagem que normalmente levaria 2 horas de carro, com preços de bilhetes fixados em cerca de 300 mil yuan, bem mais baratos que voos de helicópteros urbanos tradicionais. Esse feito destaca o potencial dos eVTOLs como uma opção acessível e econômica para viagens de curta distância. Os custos operacionais dos eVTOLs representam apenas 15% do necessário para operar helicópteros, o que significa que um dia eles podem oferecer transporte aéreo a preços comparáveis aos serviços de carona atuais. Isso abre um mundo onde táxis aéreos podem se tornar tão comuns quanto chamar um Uber
tornando os deslocamentos rápidos mais eficientes e menos dependentes de vias congestionadas. A EHang, uma participante importante no mercado de eVTOL, alcançou um avanço significativo na aviação autônoma ao se tornar a primeira empresa a receber um certificado de aeronavegabilidade do regulador de aviação da China, para seu eVTOL de 2 passageiros. Essa certificação marca um grande marco, validando a segurança e as capacidades técnicas da aeronave da EHang e abrindo caminho para operações comerciais. Com mais de 1.200 pedidos antecipados de mercados internacionais, a EHang prevê que táxis aéreos sob demanda se tornarão uma forma comum de transporte nos próximos 5 anos. Essa crescente demanda destaca o potencial dos eVTOLs para revolucionar a mobilidade urbana, oferecendo uma alternativa mais rápida, silenciosa e ambientalmente amigável ao transporte terrestre tradicional. Apesar desse progresso, desafios permanecem, particularmente nas áreas de tecnologia de baterias e segurança. As baterias atuais dos eVTOLs precisam de maior densidade de energia para suportar voos mais longos e complexos, o que limita o alcance operacional das aeronaves. Além disso, questões de segurança exigem testes extensivos e desenvolvimento antes que os eVTOLs possam ser amplamente implantados. Autoridades reguladoras permanecem cautelosas, com diretrizes oficiais prevendo que o uso comercial em grande escala dos eVTOLs pode não se tornar realidade antes de 2035. Esse cronograma permite avanços tecnológicos e protocolos de segurança sólidos, garantindo que a transição para veículos voadores elétricos autônomos seja segura e sustentável. Investidores estão demonstrando forte confiança no mercado de eVTOLs, com mais de 85% dos investimentos chineses em aviação de baixa altitude direcionados para essas aeronaves. O financiamento de capital de risco está inundando o setor, com empresas como Aerofugia e Volant Aerotech obtendo grandes investimentos. Até mesmo as principais montadoras de veículos elétricos da China estão entrando na corrida. A Xpeng, a AeroHC, uma subsidiária da Xpeng Motors, planeja iniciar a produção em massa de eVTOLs até 2026, com a meta de vendê-los por cerca de 2 milhões de yuan. Para enfrentar as preocupações de segurança em torno das aeronaves eVTOL, as autoridades de aviação da China implementaram uma estratégia de desenvolvimento gradual. Essa abordagem foca inicialmente em voos de carga em áreas suburbanas e menos densamente povoadas, permitindo que as empresas acumulem horas de voo seguras e dados antes de avançar para o transporte de passageiros. Começando com operações de baixo risco, as empresas de eVTOL podem construir uma base de confiança e confiabilidade, trabalhando gradualmente em direção a operações urbanas mais complexas. Por exemplo, o eVTOL Prosperity da Autoflight completou com sucesso um voo transmarítimo de 70 km entre Shenzhen e Zhuhai, demonstrando a viabilidade do transporte de carga em distâncias maiores. Essa abordagem cautelosa é essencial para garantir que a tecnologia eVTOL seja percebida como segura e confiável antes de ser introduzida em ambientes urbanos densamente povoados para uso de passageiros. Além da estratégia por etapas, a adoção pelos consumidores permanece um obstáculo crucial para as empresas de eVTOL. O financiamento de capital de risco está fluindo para o setor, mas o interesse e a confiança do consumidor precisam crescer para garantir o uso generalizado. Criadores de conteúdo como XLL desempenham um papel significativo na desmistificação da tecnologia e na aproximação do conceito de voo pessoal ao público. Compartilhando suas experiências pessoais com aeronaves eVTOL por meio das redes sociais, Xie ajuda a reduzir o desconhecimento e gera entusiasmo em torno do potencial dessa nova forma de transporte. Os esforços dele, junto com os de outros defensores dos eVTOLs, são cruciais para transformar os eVTOLs de um conceito futurista em uma opção viável para os deslocamentos do dia a dia. À medida que a tecnologia avança e os registros de segurança se solidificam, o entusiasmo dos consumidores será fundamental para o sucesso a longo prazo do mercado. Mas surgem dúvidas. A China é verdadeiramente inovadora ou está apenas se inspirando em outros? As respostas podem surpreender você. Verdadeiramente inovador ou inovação emprestada? Quando a tecnologia por trás de um carro voador revolucionário, desenvolvido inicialmente na Europa, foi vendida para uma empresa chinesa, isso destacou uma verdade fundamental.
A China não está apenas esperando para alcançar os concorrentes na corrida pelos carros voadores, mas está ativamente moldando o futuro do transporte aéreo pessoal. No entanto, também levantou uma questão. A China é realmente inovadora ou apenas está emprestando inovações? Hebei Jianxin, uma empresa chinesa de tecnologia de carros voadores baseada em Guangzhou, adquiriu recentemente os direitos exclusivos para fabricar e utilizar o Aircar, um veículo inovador que se transforma de carro em aeronave em pouco mais de 2 minutos. Originalmente equipado com um motor BMW e projetado para funcionar com combustível convencional, o Aircar completou um voo bem-sucedido de 35 minutos entre dois aeroportos eslovacos em 2021, marcando um marco significativo no desenvolvimento de veículos voadores. Essa aquisição não é um exemplo isolado. A China está rapidamente emergindo como líder no setor de carros voadores, com empresas como Autoflight e E-Hang ganhando destaque. A Autoflight recentemente testou um drone para transporte de passageiros, realizando com sucesso um voo entre Shenzhen e Zhuhai, cidades separadas por uma viagem que normalmente leva 3 horas de carro. O drone completou o trajeto em apenas 20 minutos, embora ainda não tenha transportado passageiros. Enquanto isso, a E-Hang, pioneira em tecnologia de decolagem e pouso verticais elétricos, eVTOL, recebeu um certificado de segurança das autoridades chinesas para seus táxis voadores, que devem se tornar um meio de transporte comum na próxima década. Esses avanços destacam a amplitude das ambições da China e a variedade de abordagens adotadas por suas empresas para criar uma nova era na aviação. O que torna a estratégia chinesa para carros voadores particularmente notável é sua abordagem abrangente. As autoridades de aviação do país adotaram uma estratégia gradual e focada na segurança, priorizando voos de carga em áreas menos povoadas antes de introduzir o transporte de passageiros em centros urbanos. Isso permite que as empresas construam um histórico sólido de segurança, essencial para ganhar a confiança dos consumidores. Além disso, os governos locais estão ativamente apoiando testes de voo e desenvolvimento, especialmente em polos tecnológicos como Guangdong, lar do gigante de drones DJI. Shenzhen, frequentemente chamada de capital dos drones, está no centro de muitos desses desenvolvimentos. Essa abordagem metódica é combinada com um foco em custo-benefício. Por exemplo, o eVTOL da Autoflight oferece voos de curta distância com preços de passagens comparáveis aos serviços de transporte por aplicativo, tornando o transporte aéreo mais acessível ao público. Com custos operacionais totais, sendo apenas 15% dos custos de helicópteros, os eVTOLs podem se tornar um meio de transporte comum, oferecendo viagens acessíveis e eficientes que evitam os congestionamentos das vias tradicionais. Esse foco na acessibilidade e na eficiência pode ser o que, eventualmente, tornará os carros voadores uma realidade cotidiana, assim como aconteceu com os veículos elétricos, EVs, na década anterior. Embora o desenvolvimento da tecnologia de carros voadores na China seja inegavelmente impressionante, o fato de algumas dessas inovações, como o Aircar, terem sido originalmente desenvolvidas na Europa levanta uma questão interessante. A China está simplesmente comprando seu caminho até o topo, ou está realmente inovando? A aquisição pela Hebei Jianxin dos direitos de fabricação do Aircar significa que o veículo agora será produzido e operado em uma região específica da China. Embora o Aircar, desenvolvido na Eslováquia, exija uma pista para decolagem e pouso, diferentemente das capacidades de decolagem vertical dos eVTOLs, ele oferece um vislumbre da ambição mais ampla da China de integrar tecnologias aéreas diversas em seu ecossistema de transporte. Consultor de aviação Steve Wright destacou que a rápida adoção do Aircar pela China pode permitir ao país superar alguns dos desafios regulatórios e de infraestrutura que têm desacelerado o desenvolvimento de carros voadores no Ocidente. Wright aponta que as nações ocidentais, com suas longas histórias de regulamentação na aviação, muitas vezes tentam encaixar novas tecnologias em estruturas antigas, o que pode dificultar o progresso. Por outro lado, a China, menos limitada por esses legados, pode adaptar regulamentações de forma mais flexível, potencialmente ganhando uma vantagem competitiva. Isso levanta uma questão maior. A China pode alcançar o mesmo nível de sucesso com carros voadores que alcançou com EVs, onde agora lidera o mercado global? Embora a compra de tecnologias estrangeiras como o Aircar seja um movimento significativo,
isso não diminui o fato de que a China está fomentando um ambiente de inovação no setor de carros voadores. A liderança do país em tecnologia de drones e baterias fornece uma base sólida para o desenvolvimento de veículos voadores movidos à eletricidade. Além disso, sua abordagem metódica e focada na segurança pode posicioná-lo como líder no mercado global de carros voadores, assim como aconteceu com os EVs. No final, independentemente de a tecnologia ter sido comprada ou desenvolvida domesticamente, a capacidade da China de integrar e escalar soluções de carros voadores pode transformar a mobilidade urbana de maneiras que poucos outros países estão preparados para igualar. À medida que os carros voadores continuam a evoluir, uma coisa está clara: a China não é apenas participante dessa revolução, mas está moldando o futuro do transporte aéreo pessoal. Seja por meio de inovações próprias ou de aquisições como o Aircar, o país está se movendo rapidamente para trazer veículos voadores da fantasia da ficção científica para a realidade cotidiana. No entanto, ainda há desafios em termos de infraestrutura, regulamentação e aceitação pública. Mas, como a China demonstrou com os veículos elétricos, uma vez que decide dominar um mercado, ela tende a ter sucesso. Essa inovação nos carros voadores não se limitará apenas à China. Assim como as tecnologias chinesas em áreas como veículos elétricos e 5G se espalharam globalmente, parcerias entre empresas chinesas e companhias de outros países impulsionarão a adoção internacional de eVTOLs e carros voadores. À medida que empresas chinesas desenvolvem veículos voadores mais acessíveis e eficientes, outras nações podem integrar essas inovações em seus sistemas de transporte urbano, remodelando a forma como pessoas e mercadorias se deslocam pelo mundo. Com essas inovações, você acha que o mundo ainda está muito longe de realizar a visão de futuro apresentada em diversos filmes e livros? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhá-lo com sua família e amigos, e se inscrever em nosso canal para não perder nossas próximas atualizações. Além disso, clique no próximo vídeo na sua tela para aproveitar mais conteúdos emocionantes.